Olá, tudo bem? Tudo certo? Tudo ok por aí? Por que os romanos queriam se livrar de Jesus? Podemos perguntar assim: que romanos? Segundo os livros canônicos, o bom e velho Pilatos não queria executar Jesus porque não encontrou maldade num homem como Jesus. Ele propôs aos maus judeus que se contentasse com algumas chicotadas, mas os maus judeus não queriam nada menos que a crucificação. E por que não o apedrejamento, mas de acordo com o estilo judaico? Nós sabemos que essa historinha de um julgamento e do julgamento de Jesus na sexta-feira, bem na época da Páscoa, é um conto de fadas, um mito. Primeiro, porque só existe na Bíblia. Não existe em nenhum outro lugar e nenhum outro historiador da época, Joséfo ou qualquer outro, tenha mencionado que existia essa possibilidade de um julgamento acontecer bem na época da Páscoa. É uma época muito importante, cheia de atividades, de povo, de judeus indo lá no templo. Seria quase que impossível condenar um judeu à morte nesse momento, né? Como que seria fazer isso? Claro que os romanos não queriam confusão para o lado deles. Então, no momento em que muitos judeus se encontravam por conta da Páscoa, os romanos não iriam fazer um tipo de julgamento parecido com esse que está nas Escrituras, o julgamento que está em um só dos livros e que não se repete nos outros sinóticos, mostrando aí que existe um acréscimo desse texto bíblico no livro canônico. Então é importante saber que por que se escreveu esse texto? Qual a ideia do escritor quando colocou esse texto no Evangelho? Ele tinha uma ideia. Você nunca pode ler os textos da Bíblia pelo que está escrito, mas sim por quem escreveu aquilo que está escrito. A pessoa que escreveu, ela tinha uma intenção, ela tinha uma ideia, ela tinha uma reflexão, ela tinha um contexto, ela tinha algo para que estava conflituoso e que precisava se resolver. Então, a pessoa, o escritor, o narrador, ele escreve o texto. E o texto e os personagens do texto são apenas fantoches, são apenas figuras do texto. Então eu pego lá Jesus, Herodes e escrevo uma historinha sobre Jesus e Herodes. Quem escreveu a historinha sobre Jesus e Herodes fui eu. Eu fiz do Jesus e Herodes o que eu quis, porque eu sou o escritor. Você entende isso? Então a ideia que se tem aqui é que quem matou Jesus foram os romanos, não há dúvida, por sedição. Jesus se disse rei, e se dizer rei é um crime hediondo naquela época e merecia a cruz como morte. A cruz era uma forma de punição dos romanos e não dos judeus. A forma de punição dos judeus, como você vê aí nos textos bíblicos, é apedrejamento. Jesus deveria ser morto por apedrejamento, por trair a sua religião, por trair o Império Romano. Mas ele foi crucificado. Por que ele foi crucificado? Porque quem condenou Jesus foram os romanos, não foram os judeus. Isso fica claro. Os romanos é que condenaram Jesus à morte por sedição e provavelmente fizeram tudo isso muito na surdina, muito escondido, para que não houvesse alarde do povo romano que estava lá na festa da Páscoa. E é claro que o escritor bíblico, então, lá pelo século I, meados dos séculos I, segundo, a intenção dele era liberar, tirar a culpa da morte de Jesus dos romanos e colocar a culpa nos judeus. Porque se queria criminalizar os judeus e endeusar os romanos.
Você lembra que nós temos o imperador Constantino, que assume as igrejas, que assume a fé católica, a fé cristã, né, no seu leito de morte, e mais adiante nós vimos aí a igreja sendo oficializada como igreja do império. Então, como que a igreja cristã, que a fé cristã vai ser a fé do império, se foi o próprio império que matou Jesus? Não tem cabimento. Então precisava se culpar alguém. E quem que deveria ser o culpado? Os judeus, porque os cristãos e o império tinham raiva dos judeus. E era essa a ideia. Então, o império mata Jesus, os romanos matam Jesus, mas inventa essa história de julgamento, de soltar um preso na véspera da Páscoa. Tudo isso é invenção, é mentira do narrador, apenas para contextualizar que Jesus foi morto não pelos romanos, mas pelos judeus. E os romanos foram até bonzinhos, né? Então, nós vimos aí que foi enviado Herodes, o triarca da Galileia, outro mau judeu que por acaso estava por perto, porque o homem também era galileu, né? Para que, por sua vez, o mau judeu Herodes o enviasse novamente ao bom e velho Pôncio Pilatos. Por quê? A esposa de Pôncio Pilatos, uma boa romana, pediu ao bom marido que não executasse o condenado, que ele era um homem justo e que sonhos a atormentavam por causa disso, ou algo assim. Como que o evangelista sabia o que Pilatos e a sua esposa falavam, conversavam em segredo, para pôr isso no texto bíblico? Você entende? Isso é o narrador inventando. Não existe essa possibilidade do narrador do texto descobrir o que o Pôncio Pilatos, velhinho Pôncio Pilatos, bonzinho Pôncio Pilatos, estava pensando, conversando com a sua esposa. Mas o narrador precisava inventar alguma coisa. Então também o bom e velho Pôncio fez os maus judeus escolherem entre libertar Barrabás ou Jesus, de acordo com o costume da Páscoa. Que costume? Não existia esse costume. Me provem que existe esse costume. Provem de forma hermenêutica, historiográfica, de forma arqueológica, que existia este costume. Não existia esse costume. Então o bom e velho Pilatos lava as suas mãos, dizendo: Olha, eu sou bom, eu sou um romano bom, eu não vou matar Jesus. E os judeus, que eram perversos na historinha que o narrador quer contar, gritaram que sim, eles tolerariam isso e que o sangue do culpado cairia sobre eles. Né? Então o bom e velho Pilatos prossegue ali fazendo a lavagem das suas mãos e dizendo: Olha, estou livre do sangue desse justo. Vocês que vão ser culpados, vocês os romanos, pelo derramamento do sangue deste homem justo. Então, Pôncio Pilatos deixando a culpa da morte de Jesus para os judeus. Um livrinho conta assim, o outro conta mais ou menos assim, os textos bíblicos, mas o que deve ficar claro é que Jesus foi crucificado por causa dos judeus perversos. E você entendeu? A ideia que se quer passar é que Jesus foi crucificado pelos judeus e que os judeus eram perversos. E no caso, os romanos tentaram várias vezes livrar Jesus da cruz, mas não conseguiram. Portanto, os romanos eram bonzinhos. É isso o que o texto bíblico quer dizer, o que o narrador quer dizer, mas não é a história. Isso é teologia, isso é invenção. Quem matou Jesus foi os romanos, quem crucificou Jesus foi os romanos. A cruz era uma forma de punição romana, a forma de punição de morte dos judeus era o apedrejamento. Então fica bem claro aí que Jesus foi morto pelos romanos. Se Jesus existiu,
ele foi morto pelos romanos. E é importante entender que, com isso, se livra os romanos de serem os assassinos de Jesus e possibilita os romanos de assumirem a fé cristã como o lado bom da história. Os judeus ficam com o lado ruim e os romanos ficam com o lado bom e tudo está certo, tudo está ok. E por isso o cristianismo continuou firme e forte, por conta de historinha, por conta de mentira. Nada disso foi verdade. Um grande abraço, tchau.